A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressurreto, seja contigo. Querido, Jesus não está morto, não está preso naquela cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. Nós estamos contemplando o Sermão da Montanha, um sermão maravilhoso, de muitos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem, mas eu não compreendo a Bíblia. Bem, em primeiríssimo lugar, é necessário crer de todo o coração que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Ela é a palavra de Deus. Isso, em primeiríssimo lugar. E aí, crer com o coração bem aberto, e o Espírito de Deus é que vai dar o entendimento. Vamos lá. Olha, aos domingos, eu digo que toda pessoa que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, ela deve oferecer um culto a Deus no domingo, pelo menos no domingo. Queridos, o domingo é o dia do Senhor. É o dia de ação de graças. Muitos dizem, mas não seria o sábado? Sim, no Antigo Testamento era. Mas o que aconteceu com o sábado? Olha, só o Josué conseguiu fazer o Senhor Deus parar a rotação da terra, parou o tempo. Pode o relógio parar? Nós podemos tirar a pilha, a bateria, mas o tempo não para. E diz a Bíblia que Deus segurou o tempo. E houve um outro momento de um outro rei que, pedindo a Deus um sinal, fez com que o Senhor Deus voltasse o tempo. E assim aconteceu. Então, vamos à realidade. O sábado já deixou de ser sábado há muito tempo. Bem, nós entendemos, nós cristãos, que o domingo é o primeiro dia da semana. E é o primeiro dia. Todos sabemos que a segunda-feira é o primeiro dia útil, o dia de trabalho. Mas o primeiro dia é o domingo. Então, devemos iniciar uma semana na presença de Deus. Devemos oferecer um culto a Deus. Isso mesmo. Um reconhecimento. Cultuar a Deus, orar a Deus. Falar com Deus. Cantar hinos a Deus. Isso é bíblico, queridos. O rei Davi, uma das coisas que Davi mais fez quando viveu neste mundo foi cantar louvores a Deus. Hinos, cânticos espirituais. Davi foi homem de oração. Homem de oração. Então, como nós estamos contemplando esse sermão já há muitos dias, já vai aí mais de um mês, praticamente quase um mês e meio. Por quê? Porque tem muitos pontos a serem observados. É a iluminação do coração, as aberturas que Deus nos dá. E nisso, Deus nos faz avançar. Com o entendimento, o Senhor Deus vai trabalhando, vai operando, e os caminhos vão sendo abertos. As coisas vão melhorando. Se nós melhoramos, não, vamos lá. Imagine uma pessoa angustiada, deprimida, amargurada. Bem, nós já estamos falando há um bom tempo e ainda não fizemos uma oração de agradecimento, o que é uma base nossa aqui do programa. O nosso programa Graça sobre Graça vai ao ar pela Rádio Metropolitana do Rio, de segunda a sexta, das 22 às 23 horas. E temos então vários momentos, é uma programação diversificada, mas a base total é a palavra de Deus.
Por ela, Deus criou todas as coisas. A importância de se ouvir a palavra. Então, há um caminho que nos leva a Deus. E Jesus é esse caminho. Ore comigo. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, Pai Celestial, como digo, Senhor, creio, feliz é o que crê, quem crê no Senhor, no Teu Santo Espírito, na Tua presença, e ouve a Tua palavra, porque, como diz o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Santo Espírito de Deus, o Senhor que conhece cada coração, o Senhor sabe quem está amargurado, quem está feliz. O Senhor sabe quem está, Senhor, num momento muito forte da sua vida, precisando que o Senhor tome pela mão. Mas com tudo isso, Senhor, mesmo nos momentos mais adversos, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, soberano acima de tudo, acima de todos. Sabemos que enquanto estivermos nesta terra, vamos ter lutas e problemas. Mas somos felizes porque o Senhor está presente para nos ajudar. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, nós rendemos graças, porque o dom da vida, ele é do Senhor. Ele veio do Senhor. Damos graças, sim, por tudo quanto o Senhor nos tem feito. E, acima de tudo, pelo grande sacrifício do Calvário, onde o Senhor Jesus nos resgatou da maldição, derramou o seu sangue para purificar os pecados. E assim nos abriu este acesso. Pai, nós agradecemos por Tua presença e pedimos agora, fale, Senhor, ao coração de cada um, pois as Tuas palavras, Senhor, trazem refrigério à alma. A Tua palavra é viva e eficaz. Despedaça as cadeias, abre portas. Jesus, quando o Senhor toma a frente da batalha, não há quem possa resistir. Nosso Deus abençoe a cada um. E nós agradecemos em Teu nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Nós estamos, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e chegamos aos misericordiosos. Quando se fala de misericórdia, bem, a misericórdia de Deus foi tão grande, ela é tão grande, as misericórdias são tantas e tantas, e tão grandiosas, que Deus entregou o seu Filho pela salvação do mundo. Esse é o ponto central dos evangelhos, de toda a Bíblia Sagrada. Todas as Escrituras, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. E Jesus veio. E nós precisamos entender que Jesus é Deus em pessoa, na forma de homem. Então, ouvir a palavra de Deus é ouvir o próprio Deus. E quando houverem os conceitos de que a Bíblia é um livro arcaico, um livro antigo, um livro ultrapassado, é um livro estranho, infelizmente, essa é a triste realidade. Então Jesus, ele vem realizar a obra de Deus aqui na terra, entregando a sua própria vida. Conhecer Jesus é conhecer Deus. Agora é preciso parar e ouvir com o coração aberto. Quando Jesus fala sobre as misericórdias, ele diz aqui, no versículo de número 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está dizendo que existe literalmente uma balança na mão de Deus. Bem, muita gente, não, de jeito nenhum. Deus está falando com o seu povo. Deus está dizendo que se nós exercermos as misericórdias para com o nosso próximo, Ele vai ser misericordioso conosco. Ele não está falando de pessoa para pessoa.
Está falando de quem o ouve para o seu semelhante. Liberar perdão. Um grande ato de misericórdia é literalmente perdoar a quem não merece perdão. Por quê? Porque isso é comparável ao estado da humanidade e o próprio Deus. Quem é o mediador entre Deus e o ser humano? Jesus. E o que foi que Jesus fez para que o Pai recebesse o ser humano? Ele entregou a sua vida. Então, o maior ato de misericórdia é o do próprio Jesus Cristo no Calvário. Por isso ele pode sim, ele ensina, ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Queridos, sabemos que há pessoas que são perdoadas infinitas vezes, múltiplas vezes, e continuarão aprontando. A grande realidade é que quando uma pessoa abre o coração para Jesus, recebe os seus ensinamentos, os seus mandamentos, quebranta o seu coração, essa pessoa muda. Ela muda dentro de si mesma, ela muda sua visão da vida, ela muda seu comportamento. Vamos à realidade. E muita gente não está disposta a isso. Hoje, então, nos nossos dias, aí, século XXI, que prevalece são vontades próprias, conceitos próprios, né? Vamos a essa ideologias, ideias, não é? Conceituadas, e pessoas, é o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu... Enfim, é claro que o ser humano foi criado por Deus, racional, inteligente, tem de se posicionar. Jesus com 12 anos de idade, foi encontrado dentro do templo, questionando e respondendo aos doutores da lei. Olha que coisa interessante. Com 12 aninhos, Jesus questionava. Mas ele, veja bem, Jesus amava as coisas de Deus. Ele amava o templo. Jesus ama o Pai. E um dos pontos centrais da misericórdia é a liberação do perdão. Às vezes pessoas dizem, eu perdoo, mas não quero nem ouvir falar. Não quer ouvir falar de quê? Da pessoa ou do fato? É fácil? Não, claro que não. Com certeza não é fácil. Sabe por quê? Porque muitas vezes os atos de alguém deixam rastros por toda a vida. Agora, abrir o coração e liberar o perdão sincero, quando se ouve a palavra de Deus, nós vemos aqui, nós vamos contemplar aqui um momento, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 18, aqui fala, Jesus falou da parábola do credor incompassivo. Bom, alguém tem uma dívida com alguém. E essa dívida, alguém deve a alguém. O entendimento é, um certo rei tinha seus credores, seus devedores. Olha aí, vamos lá, vamos retificar aqui. Um certo rei tinha os seus devedores e chamou-os à prestação de contas. E havia um dos devedores que não tinha como pagar. E a dívida na época era paga tempo da escravatura, tempo da escravidão, tempo tenebroso. O devedor seria vendido,
teria a família vendida, os bens vendidos, para pagar a dívida. E o cidadão disse ao rei que não tinha como pagar. Que ele suplicava e disse: olha, eu não tenho como lhe pagar. Assim que eu puder, eu vou pagar. Sabe o que aconteceu? O rei se compadeceu e liberou o perdão para ele. Perdoou toda a dívida. Mas os oficiais do rei ficaram de olho naquele devedor, ou ex-devedor. E aí ele sai feliz da vida porque está livre da sua dívida. E lá na frente ele encontra alguém que ele deve. Mas ele deve uma coisa mínima. Sabe? Ele vira-se para o seu devedor. Ele agora é o credor. Ele agora não é mais o devedor. Já foi perdoado e ele é credor. Ou seja, ele emprestou e ele quer receber de volta. Aí aquele devedor, pobrezinho, coitadinho, mas pobrezinho, disse para ele: olha, eu vou te pagar tudo assim que eu puder. Tenha paciência comigo. Sabe o que esse homem que foi perdoado pelo rei disse? Me paga o que me deve, senão eu te mato, te prendo, enfim. E diz a Bíblia aqui, Jesus contando uma parábola. Jesus usava parábolas, figurando uma história, para que as pessoas refletissem. E aí Jesus está dizendo que esse credor vai apertar o pescoço do seu devedor, que ele deve tão pouquinho. Só que os oficiais do rei, que perdoaram a sua dívida, daquele então devedor e agora credor, o rei, os oficiais foram correndo contar para o rei. Quando o rei soube, mas ficou muito indignado. E disse: como é? Eu perdoei uma dívida dele gigantesca, que ele nunca teria como pagar. E ele não perdoa um devedor que lhe deve um pouquinho. Que perverso é esse? Que homem duro é esse? Tragam-no. Aí levaram até o rei novamente. Ele diante do rei está suplicando. E Deus disse: o rei disse, esse rei representa Deus. E esse devedor, o ser humano, debaixo do pecado de Adão, todo ser humano. O ser humano tinha uma dívida com Deus. Talvez você diga: que isso, não devo nada. O pecado original, o pecado de Adão, atingiu a toda a raça humana. E somados com os pecados do dia a dia, e alguns então, hein? Meu Deus. E então o rei virou-se para ele e disse: eu te perdoei aquela dívida gigantesca. Tu não devias ter perdoado o teu devedor? Já que é assim, então agora vamos lá. Sabe o que foi que Jesus disse? Jesus usou a palavra misericórdia. É aqui que nós vamos centralizar essa palavra. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Viu aqui, Jesus disse: não devias tu ter misericórdia como eu tive. Você não devia ter perdoado como eu tive misericórdia. Não devias tu ter compaixão do teu companheiro. Compaixão e misericórdia são sinônimos. São fatores iguais, idênticos. Ou seja, um coração quebrantado que sabe liberar o seu próximo. Queridos, ninguém pode carregar um peso para a eternidade no seu espírito, nem de culpa, nem de condenação. Nem de culpa e condenação próprios, nem de culpa e condenação de terceiros. Esse foi um dos grandes pontos do Sermão da Montanha
quando Jesus falou das bem-aventuranças. Então ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus está falando de homem para homem. Ele está falando que quando nós liberamos alguém, Ele nos ama e nos libera. Maravilhoso, não? E graças a Deus. Então, mais um pouquinho, não é, dessa palavra tão maravilhosa, os misericordiosos. É fácil? Não. Há uma verdadeira guerra entre sentimentos e pensamentos. Quando alguém é muito machucado, muito ferido, muito espoliado, veja, injustiçado, diz assim: libera o perdão, porque Jesus manda. Mas liberar o perdão tem que ser sincero e limpar o coração. Mas e a memória que é perfeita? Sim, porque Deus fez uma memória perfeita. Nossa memória é tremenda, ela guarda fatos, imagens. Uma memória espetacular, não é? Há momentos assim estratégicos em que você traz a sua memória, vem assim, aparece aquilo, já tem anos você pensou que havia esquecido e aquela realidade está viva dentro da sua memória. Bem, é preciso saber trabalhar a memória e não impedir, não permitir, não é, que impeça o perdão sincero, que é do coração. Liberar o perdão sincero é literalmente lançar aquilo no mar do esquecimento e não querer tocar no assunto. E limpar o coração. Esse é o ponto central. E agora nós vamos orar. Vamos, ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, como estamos ouvindo e contemplando o Evangelho de Mateus, e o Senhor Jesus dizendo que bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia que vem do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, somente pela Tua ajuda, o Senhor conhece cada coração. E certamente, Pai, quem te dá ouvidos não quer guardar o coração, não quer guardar dentro do coração, Senhor, mágoas, angústias, revoltas, e muito menos o ódio, jamais. Porque são sentimentos que prejudicam, atrapalham, que não vêm do Teu Espírito, que não procedem do Senhor e não vão ajudar em nada. Senhor, alguém está dizendo: Jesus, eu quero, me ajuda. Vem com o Teu poder, com a Tua força, com a Tua unção. Senhor, a Tua unção quebra, despedaça as cadeias. Toda a opressão maligna, Senhor, é afastada. Nós cremos nisso, pois há poder no Teu nome e dizemos em nome de Jesus. Pai, abraça essa vida, Senhor. Alguém que sofreu horrores, mas que está limpando o coração na Tua presença, assumindo, Senhor, crendo e neste momento praticando, Senhor, a misericórdia. Cremos nisso e, Pai, pelo Teu amor, nós cremos que agora tudo será diferente. Com a Tua bênção, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa, estamos contemplando as misericórdias de Deus e como somos semelhantes, o Senhor Deus exige isso de nós. É fácil? Não, mas o Espírito de Deus ajuda. E agora, Deus te abençoe abundantemente, muita paz no teu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.